Um democrata realmente efetivo, democrata. Melhores e mais importantes presidentes da nação. É um homem de formação humanista, de formação histórica. Dr. Neves inspirou a coragem da advocacia nacional. Ele foi presidente durante, se não me engano, 16 ou 17 anos. Quando eu me formei e comecei a advogar, ele já era presidente. E foi, sem dúvida, um dos estruturadores da OAB de Pernambuco. Foi um pernambucano que saiu direto da seccional pernambucana para o Conselho Federal, quando ainda era no Rio de Janeiro, em 71, 73. Como presidente da OAB, aqui cabe até revelar o seguinte: o Zé Neves, pelo valor que ele tem moral, intelectual, profissional e pelo devotamento à nossa instituição, ele foi reeleito 8 vezes, presidente da valorosa seccional da OAB de Pernambuco. E, posteriormente, foi eleito presidente do Conselho Federal. E em todas essas presidências, ele deixou a marca indelével de sua honestidade, do seu patriotismo, diria mesmo da sua bravura cívica. Notadamente, foi, sem dúvida e sem favor, um dos grandes presidentes da história da Ordem. As histórias do Dr. Zé Neves à frente da OAB de Pernambuco repercutem ainda hoje de forma muito presente como um homem de conciliação da classe. Um dos depoimentos interessantes que eu vi de pessoas da época era que os de direita votavam em Zé Neves. Ele era centro, era uma pessoa mais de centro. Os de direita votavam em Zé Neves por convicção. E os de esquerda votavam por gratidão ou votavam por interesse, porque José Neves tinha um compromisso com as liberdades e prerrogativas profissionais dos advogados que dependia da atuação política e ideológica do profissional. Então, brincando, um ou outro dizia: vamos votar no Neves porque é quem vai soltar a gente. A importância da OAB na vida de um advogado e a importância da vida de um advogado na sociedade. Esse reflexo e essa curiosidade que me aguçou, eu acho que aguça a diversos companheiros que trabalharam com ele nessa luta. Todos elogiam o seu trabalho à frente do Conselho Seccional. E, na verdade, o nome do Zé Neves está hoje entrelaçado de forma indissolúvel com a própria história da Ordem dos Advogados do Brasil. Raimundo Fauro, se não me engano, num discurso proferido na conferência realizada no Recife, ressaltou a influência que Zé Neves teria tido no processo de, vamos dizer, envolvimento da OAB na luta pela redemocratização do Brasil. Zé Neves se impôs à admiração dos advogados de Pernambuco e depois do Brasil e se destacou na presidência da Ordem, na defesa intransigente dos direitos e prerrogativas dos advogados. E uma luta também notável do Zé Neves foi em favor dos postulados democráticos, né? Ele encarna, eu diria, o espírito libertário da gente pernambucana. A participação dele no CDDPH foi marcada, inclusive, pela sua coragem ao, de forma pioneira, votar em desacordo com os integrantes. Me parece que o ministro Buzaide, à época, presidia esse colegiado na questão do Rubens Paiva. E ele entrou para a história com aquela atitude de coragem, de se opor ao arquivamento do inquérito
do desaparecimento de Rubens Paiva? O deputado Rubens Paiva desapareceu no Rio de Janeiro. E em Pernambuco desapareceram 2 estudantes, Stuart Angel e Odígias Carvalho. E ele denunciou nesse conselho. E lá foi vencido e foi arquivado. Aí é quando Barbosa, em 81, anos depois, diz que só esse ato dele justificaria a medalha Rui Barbosa, que é a maior comenda da OAB. Posso dizer, do ponto de vista histórico, e esse é um dos atos que marcaram a trajetória de José Neves, que foi a reafirmação da necessidade de permanência, de participação do Conselho Federal e da OAB nas questões de direitos humanos, mesmo num período de exceção. Ele entendia e entende, Zé Neves, na sua trajetória política, que não se podia afastar totalmente a OAB das questões dos direitos humanos, mesmo que o Estado fosse de exceção, enfrentando, inclusive, o regime ditatorial. Chama atenção porque isso é um ato de coragem, num momento que pessoas eram presas e perseguidas. O ato de coragem de Zé Neves é um ato muito importante, é histórico esse ato, enfrentando uma legislação que era restritiva à participação da OAB nas discussões de direitos humanos, que, na verdade, alguns tinham a tese de que a OAB devia negar qualquer vínculo institucional com o Estado de exceção, no caso com a ditadura, mas ele entendia que devia se participar para poder lá fazer diferente. Se reportava justamente a essa luta na defesa do restabelecimento do Estado de Direito e na defesa dos direitos humanos. Era a tônica daquele momento. Não havia não havia oportunidade para outras atividades. Era a defesa dos advogados que estavam perseguidos, era reclamar contra o respeito a direitos humanos de terceiros e postular o restabelecimento daqueles princípios que são fundamentais no regime democrático. Um fato interessante é a luta dele no período da ditadura militar, né? Quer dizer, que ele enfrentou com sobranceria, e foi até com certo heroísmo que ele enfrentou tudo aquilo. A terceira conferência foi um marco na história da OAB. Nós tivemos aqui a oportunidade de receber a péssima notícia da edição do AI-5, o que representou, no momento, a certeza de um retrocesso num processo que já havia acidentado, contrariando as expectativas que a ordem havia assumido no plano nacional. A edição da Declaração de Curitiba se propagou pelo Brasil inteiro e passou a ser oficialmente a posição das seccionais em todo o país. A Declaração de Curitiba representou, assim, uma declaração de mudança de rumo. Quer dizer, acho que refletindo o pensamento da maioria dos advogados brasileiros, passou não apenas a criticar, mas a atuar decisivamente, não apenas no plano de defesa das prerrogativas profissionais, mas no campo político, pleiteando a redemocratização do país. A Declaração de Curitiba foi um marco. Efetivamente, como disse Fernando Coelho, ex-presidente e historiador em Pernambuco, foi a resposta oficial da ordem às teses defendidas pelo governo Médici. Eram teses de exceção. E a Declaração de Curitiba, na presidência de José Cavalcante Neves, foi um marco. Foi o enfrentamento da ordem ao governo. A OAB, na Carta de Curitiba, diz a sociedade que ela é o porta-voz da sociedade. Eu acho que ali surgiu, germinou uma semente que depois resultou, logicamente, em reflexos como o trabalho de Raimundo Faoro, Seabra Fagundes e tantos outros, ou até em Pernambuco, como Joaquim Correia, Dorani Sampaio e tantos outros que defenderam que a OAB devia ser não acolher o regime, mas também não se afastar da participação institucional e alterar, assim, as regras do jogo que estavam ali postas pela ditadura que queria prejudicar, prendendo advogados, restringindo direitos do cidadão, limitando o habeas corpus, impedindo o acesso da OAB a advogados presos. Tudo isso foi uma forma de lutar dentro do regime. Recentemente, a seccional pernambucana prestou uma grande homenagem a Zé Neves. Instituiu, a nível estadual, a medalha José Cavalcante Neves, que corresponde a Rui Barbosa, que é nacional. O primeiro a receber será
o ex-presidente que sucedeu ele, José Joaquim Corrêa de Carvalho Júnior. A OAB de Pernambuco instituiu que a cada 3 anos um advogado receberá o nome, receberá a medalha José Neves, que isso já é uma grande homenagem em vida para um grande advogado. Um homem de bem, bom administrador e corajoso na defesa das causas que abraça. Para mim, é um dos maiores brasileiros vivos, José Neves. Pela honestidade, pela retidão de caráter, pela lealdade, pelas virtudes todas que caracterizam aquela personalidade marcante do Zé Neves. Ele era um homem extremamente bem relacionado, de bom diálogo, mas intransigente em relação aos interesses da advocacia nacional. Um líder, um abnegado, que abriu mão muito da sua vida para a coletividade, e um avô muito carinhoso. Isso ele sempre foi. O ser humano, o amigo, o pai, o marido, entendeu? O democrata, o oabiano número 1 que eu conheci.